Fala galerinha, ó, passando aqui para lembrar vocês, né, sobre algumas questões da geometria. Obviamente aqui não vou ficar me preocupando como a matemática se preocupa em demonstrações, em casos específicos, não. Vou lembrar vocês algumas coisas importantes aí que a gente vai usar, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é o perímetro. Galera, perímetro é somar, né, todas as bordas da tua figura geométrica, tá? Por que eu falo borda? Porque você não vai se preocupar com o preenchimento dessa figura. Então, por exemplo, o perímetro de um quadrado é somar o lado desse quadrado, os quatro lados desse quadrado. Então, o perímetro de um quadrado é 4L. Aí, se fosse um retângulo, você somaria os quatro lados desse retângulo. Beleza? Esse é um triângulo, somaria os três lados desse triângulo. E de uma circunferência? Bom, circunferência, o perímetro, seria o tamanho do contorno dessa circunferência, o tamanho da sua borda. Como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? O tamanho dela, 2π vezes o raio dessa circunferência. Show? Aí depois a gente vai para a área. Espera aí que apagou aqui, não sei porquê. Vamos escrever aqui a área, beleza? Para a área, pessoal, a gente tem aqui, ó, de um quadrado de lado L. Como que eu calculo a área? A área é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Aí se é um retângulo, base vezes altura. É um lado vezes o outro, tá joia? E de uma circunferência, professor, de um círculo, como que eu calculo a área? A área é π vezes o raio desse círculo ao quadrado, tá? Dessa circunferência ao quadrado. Professor, de um triângulo, veja, um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só toma cuidado aí com a altura, porque a altura nem sempre é um lado de um triângulo. Se for um triângulo retângulo, aí beleza. Mas se não for um triângulo retângulo, a altura é aquela reta que faz 90 graus com a base, né? Fica esperto com isso aí. E aqui temos um trapézio. Essa aqui a galera geralmente esquece, né? O que é um trapézio? É essa figura aqui, que eu tenho um lado maior, um lado menor e tem uma altura aqui formando dois ângulos de 90, né? Então, como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior, mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2, tá bom? Aparece muito em gráficos a área de um trapézio. Para fechar, vamos falar sobre o volume, né? Que aí são imagens, são figuras em 3 dimensões. Então, aqui eu estou falando do volume de um cubo, né? Qual que é o volume de um cubo? Veja, o volume é o espaço que o corpo ocupa. Então, o volume eu tenho largura, profundidade e altura. Então, o volume é só eu pegar largura, profundidade vezes altura. Eu pego, que se for um cubo, né, perfeito, a gente fala aresta ao cubo. Aqui, como eu coloquei outra figura, é um vezes o outro, base vezes largura vezes altura. Tá bom? E aqui eu tenho um cilindro. Veja, como que eu calculo o volume de um cilindro? Gente, o volume de um cilindro é a área da base, é essa base aqui, tá? Vezes a altura desse cilindro. Por que a área da base, professor? Porque veja, aqui esse cilindro é como se fosse várias circunferências, uma empilhada em cima da outra. Então você calcula a área dessa circunferência aqui, que é a base, e multiplica pela altura, que seria a quantidade de circunferência que você está colocando uma em cima da outra, representado pela altura aqui. Então, área da base vezes a altura. E a área de um leão morto? Por que leão morto, professor? Não entendi essa. Essa área aqui de um leão morto. Desculpa, o volume de um leão morto. Por que o volume de um leão morto? Porque um leão é uma esfera. Então, o volume de um leão morto é 4/3 de πr ao cubo. Fechou? Então, pessoal, essa foi a área aí foi a aula de perímetro, área e volume. Só para recordar vocês o que vamos usar aqui, o que pode aparecer para nós dentro das nossas matérias, das nossas aulas. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até a próxima. Valeu!